bem? Então, vamos dar início ao nosso conteúdo de células, a parte de citologia. Essa aula é uma introdução a essa área da biologia, a área de estudo que estuda as células. É uma aula revisional, porque em qualquer etapa de ensino, esse conteúdo já foi estudado, certo? E por ser uma parte mais introdutória, nós temos que ficar atentos a diferenciar os tipos celulares e quais estruturas são exclusivas de cada tipo celular. Nós sabemos que todos os seres vivos são formados por células e pelo fato de eles serem formados por células, nós teremos dois tipos básicos de células, a célula procarionte e a célula eucarionte. A célula procarionte, como demonstrado na ilustração, ela é uma célula mais simples, está presente aí apenas nas bactérias e cianobactérias, ou algas azuis, como é conhecido as cianobactérias também, e elas apresentam um citoplasma com apenas um tipo de organela citoplasmática, que vai ser os ribossomos. Envolvendo sua estrutura, nós temos a membrana plasmática, e, eventualmente, algumas bactérias apresentam parede celular, mas não são todas, e essa constituição é diferente da parede celular que envolve a célula vegetal. A grande característica da célula procarionte ou procariótica é que ela não apresenta núcleo, daí o nome procarionte, célula sem carioteca, não apresenta carioteca e, portanto, não apresenta núcleo. Por quê? Porque a carioteca é a membrana que envolve o núcleo. Já que não tem núcleo, o material genético nas células procariontes fica disperso no citoplasma, como nós estamos observando aqui. Já na célula eucarionte, que pode ser animal ou vegetal, ocorre a presença de núcleo. O núcleo é envolto por uma membrana denominada carioteca, por isso eucarionte, carioteca verdadeira. E o citoplasma da célula eucarionte é mais rico e diversificado de organelas citoplasmáticas, existindo inúmeros tipos de organelas, cada uma com sua função. Então, aqui nós temos especificamente a célula procarionte. Observem a ausência do núcleo, apenas o material genético DNA disperso no citoplasma e o citoplasma contendo os ribossomos, única organela citoplasmática presente nesse tipo celular. Ao entorno dela podemos observar a membrana plasmática, certo? Eventualmente a parede celular, que vai fazer proteção, e em algumas bactérias desenvolve-se a cápsula de proteção contra a ação de antibióticos, mas a grande maioria das bactérias ainda apresentam apenas a membrana plasmática como estrutura aí de envolvimento externo. A célula procarionte ela é muito simples porque ela constitui seres unicelulares, como a exemplo, que já foi citado, as bactérias e cianobactérias. Tem que ter o cuidado que muitas vezes pode ser que os autores, ao descrever a célula procarionte, tragam o espaço onde fica o DNA de nucleossomo. Nucleossomo não é o mesmo que núcleo. Nucleossomo é apenas o espaço onde o DNA está disposto na célula procarionte. Já a célula eucarionte, nós temos a célula eucarionte animal, conforme estamos observando aqui, e a célula eucarionte vegetal. A célula eucarionte animal, ela está presente nos protozoários, nos animais, nos fungos e no ser humano também, que trata-se aí de um tipo de animal, certo? Então, a célula eucarionte animal contém como estruturas membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Isso são estruturas. A membrana envolvendo, dando formato, proteção e permeabilidade seletiva. O citoplasma, que é esse conteúdo interno, líquido, onde ficam mergulhados as organelas. E o núcleo, formado aí envolto pela carioteca, contendo o nucleolo e o material genético, que é o DNA, internamente. Então, célula eucarionte animal, 3 estruturas, certo? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Mergulhado no citoplasma da célula eucarionte, eu terei diversas organelas. Os ribossomos, que são essas bolinhas menores dispersas no citoplasma,
ou aderidos à face externa do retículo endoplasmático rugoso, com a função de síntese de proteínas. O retículo endoplasmático liso e rugoso, o liso sem os ribossomos na parte externa, o rugoso com os ribossomos, que estão relacionados com o transporte de substâncias. O rugoso faz a síntese e transporte de proteínas e o lipídio e o liso a síntese e transporte de lipídios. Então, os retículos endoplasmáticos estão envolvidos no transporte de substâncias. As mitocôndrias, que estão relacionadas com a respiração celular e produção de energia. Nesse caso, o ATP, que é a energia para as células. O complexo de Golgi, responsável pela secreção celular, formação dos lisossomos, que é a organela citoplasmática, também presente no citoplasma da célula animal, responsável pela digestão intracelular. Os peroxissomos, que aqui não estão até representados, mas estão relacionados com a desintoxicação do citoplasma, certo? E aí, nós temos, então, todas as organelas e, por fim, uma organela específica e exclusiva da célula animal. A célula vegetal não tem essa organela, que são os centríolos. Os centríolos estão relacionados à divisão celular e à formação de cílios e flagelos. Então, de todas as organelas citoplasmáticas da célula animal, a única exclusiva a ela é o centríolo, certo? Então, todas as organelas com seu formato, sua função específica e, por vezes, uma correlacionada com a outra para o metabolismo celular. A célula vegetal apresenta 4 estruturas. Além da membrana plasmática revestindo a célula, o citoplasma, que é o conteúdo interno, e o núcleo, as células vegetais, todas elas apresentam a parede celular formada por celulose. A parede celular de celulose é exclusiva da célula vegetal e ela é a parte externa, é o primeiro revestimento da célula vegetal. Então, ao contrário da célula animal, a célula vegetal apresenta um revestimento a mais, que é a parede celular, composta por celulose. Internamente no citoplasma da célula vegetal, além das organelas citadas anteriormente, com exceção dos centríolos, célula vegetal não tem centríolo, certo? Nós vamos ter a presença do vacúolo de suco celular e os cloroplastos. O vacúolo e os cloroplastos são organelas exclusivas e específicas da célula vegetal. O vacúolo armazena água, participando do controle osmótico da célula, inclusive a organela em maior tamanho no citoplasma celular. E os cloroplastos, junto com os demais plastos, estão relacionados com o armazenamento de clorofila e, portanto, estão associados ao processo de fotossíntese, processo no qual a planta produzirá o próprio alimento e, por isso, são denominadas de autótrofas. Então, aqui nós temos o vacúolo e os plastos. A célula vegetal apresenta também os lisossomos, retículo liso e rugoso, complexo de Golgi, mitocôndria e ribossomos, mas não apresenta centríolos, conforme eu falei anteriormente. Então, muito cuidado com as especificidades. Como assim? Os ribossomos são organelas citoplasmáticas presentes em todos os tipos celulares. O vacúolo e o cloroplasto é específico da célula vegetal e o centríolo é específico da célula animal. Quais são as organelas comuns à célula animal e vegetal? Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, mitocôndria, complexo de Golgi e lisossomos são as organelas que são comuns às duas células, cada organela exercendo sua função para melhor metabolismo e funcionamento das células.